informações, os bastidores da política, mesmo não estando no mandato, a gente tem observado aqui nas redes sociais, Júlio Lócio Filho bem atento também às questões aqui de Petrolina, principalmente no que diz respeito aqui à periferia. Enfim, é um prazer estar recebendo aqui Júlio Lócio Filho, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Nossa Voz. Bom dia, Néa, bom dia, Karine, bom dia a todos que fazem a Nossa Voz, a toda a família da Rádio Grande Rio FM. Que saudade que eu estava desses estúdios, sempre muito bom estar aqui conversando com vocês, um prazer enorme, né, conversar com esse time de mulheres guerreiras e agora a gente vivenciando essa Copa do Mundo Feminina, né, e graças a Deus, acho que é a primeira vez que o Brasil se envolve, né, para valorizar também o esporte feminino dessa forma, e a gente fica muito feliz de ver que já há muito tempo Petrolina dá exemplo, né, sendo liderada na sua comunicação por um time de mulheres tão competentes e tão aguerridas como vocês são. Para mim, sempre uma alegria muito grande estar aqui nesses estúdios conversando com vocês. Tudo bem, Karine. A gente acompanhando, né, a questão das últimas reclamações, você tinha citado um ponto, né, de gargalo ali na Avenida 7 de Setembro. A Prefeitura anunciou algumas alterações. Como é que está essa situação agora, sob o seu ponto de vista? Veja, Karine, ali é mais um reflexo de uma coisa que a gente vem falando há algum tempo, né? Primeiro, quando fizeram a duplicação da 7 de Setembro, primeiro fizeram ali uma parte, aí depois quebraram, foram, salvo engano, 9 milhões investidos primeiro. Aí depois quebraram boa parte da duplicação para fazer os viadutos. E aí, quando fizeram os viadutos, parece que mais uma vez fizeram sem planejamento, né? Porque, veja, você investir um dinheiro daquele tamanho, que é investido para uma construção de uma obra daquele tamanho, você fazer um viaduto, colocar uma rotatória, ainda ter sinal de trânsito. Veja, a lógica quando você faz uma intervenção urbana para a mobilidade urbana é você diminuir sinais, é você dar fluxo ao trânsito. A lógica é essa, né? É para isso que serve. Porque se for para ficar travado, como está hoje, não adiantou nada aquele investimento, porque o trânsito continua travado. Então, eu confesso que não entendi, né? Acho, por exemplo, na minha opinião, não sou especialista, não sou engenheiro de trânsito, a gente precisaria, né, de um parecer de um engenheiro de trânsito, mas na minha opinião, aquele viaduto que fica ali, que vai dar para o Antônio Casimiro ali no pátio de eventos, deveria ser o contrário, né? Deveria sair ali do pátio de eventos em direção ao Antônio Casimiro, na minha opinião, mas isso um especialista precisaria falar melhor. Agora, o que a gente vê, eu passei 52 minutos naquele espaço de 200 metros. Nossa. Né? Então, assim, e isso num dia de sábado de manhã. Imagina as pessoas que estão ali todos os dias, que passam para ir para o trabalho, para ir para as escolas. E veja, não é um local que efetivamente era para ter algum gargalo, algum trânsito ali. É realmente a falta de engenharia de trânsito. Você tem um sinal que demora, quando abre 10 segundos. Né? Quando esse sinal abre, os outros carros ainda estão passando, então quem está aqui tem que esperar os outros carros terminarem de passar, ou seja, o que era 10 segundos vira 5, daí você acaba não tendo fluxo, né? Então a prefeitura, depois que a gente fez aquela denúncia, a prefeitura parece que acordou e vai fazer uma modificação ali. Agora, a gente fica feliz com a modificação, mas chama atenção mais uma vez, porque toda vez que a gente faz uma obra e aí tem que mexer nessa obra porque alguma coisa está errado, é mais dinheiro público investido. É o dinheiro público que poderia estar sendo investido em outro local, em outra localidade, resolvendo outro problema, né? Mas não, a gente está tendo que resolver problemas que já deveriam ter sido resolvidos, que foram gastos dinheiro público para resolver, mas que infelizmente, por falta de planejamento, por falta de organização, por falta de projeto, não foi resolvido. 6 meses passados aí do governo Raquel Lira, governo Lula também, como é que o senhor tem acompanhado, Julinho, a administração, tanto na esfera federal como também aqui no estado? Veja, né, você sabe que minha esposa está grávida, inclusive quero mandar um beijo grande para ela também na reta final da gravidez. Parabéns, viu? Né? E ela está com 36 semanas, ou seja, pelas contas já entrou no 9º mês. Mas ela ainda, se o meu filho nasceu hoje, ele ainda é considerado prematuro. Olha. Pela ciência. Né? E são 9 meses de gestação. Né? O governo Lula e o governo Raquel tem 7. Né? Então, eu acho que a gente precisa ainda dar tempo ao tempo para ver como o governo vai se encaixar. É claro que tanto o governo Lula como o governo Raquel, durante esse período, e a gente precisa avaliar, as avaliações são sempre positivas, independente do seu viés, já cometeram erros e já cometeram acertos. Né? Eu só espero que eles possam começar a acertar mais do que errar. Veja, eu não votei em Raquel, né? Eu votei em Marília na época, mas eu torço para o governo de Raquel,
Porque o governo de Raquel dando certo é Pernambuco dando certo. É Pernambuco voltando a se destacar, é Pernambuco voltando a dar emprego, é Pernambuco voltando a se desenvolver, e é isso que eu quero. É isso que todo mundo quer. O governo Lula dando certo, por mais que quem não tenha votado em Lula não goste dele, ou seja lá o que for, precisa torcer para que o governo Lula dê certo, porque o governo Lula dando certo é o Brasil dando certo. É o Brasil voltando a crescer, é o nosso povo voltando a ficar melhor, a ficar mais desenvolvido, a ter mais condições de vida, mais qualidade de vida. Então, né, penso que os governos estão se ajustando, né, cometeram alguns equívocos nesse início de mandato, né, cometeram também acertos, tomaram decisões acertadas, e eu estou esperando um tempo maiorzinho para que a gente possa fazer avaliações mais contundentes, né, para que o governo possa realmente arrumar a casa. São governos que vieram de oposições, então não é um governo de continuidade, então a gente precisa também ter a consciência de que os números, as questões burocráticas, né, as questões de como está internamente a sua casa. Quando você faz uma mudança, você precisa de um tempo para se organizar, e o governo é assim também, né? Então, estou dando tempo ao tempo para avaliar melhor, mas muito atento a tudo que está acontecendo, para que a gente possa realmente cobrar o que foi prometido, né, e ficar atento às questões que envolvem a vida das pessoas, sobretudo as que mais precisam. Você entende como uma falta de gesto do governo Lula, essa falta de um espaço, de um cargo de destaque para Marília Reis dentro do governo federal, ela que durante toda a campanha priorizou a defesa do governo da eleição de Lula? Veja, né, a decisão de quem vai compor espaços no governo dele é dele, né? Isso é muito claro. Mas eu sendo ele, né, se eu tivesse no lugar de Lula, eu com certeza teria já... Isso porque a gente está falando agora, mas amanhã isso pode ser resolvido, né? Ninguém sabe. Exato. Existem muitos espaços ainda no governo. Apenas, né? Tem muita coisa para acontecer. E tem muitos espaços no governo que não foram preenchidos, né? Que ainda estão em processo. Veja, eu não sei se há promessas, né? A gente sabe que Marília é uma mulher competente, né? Que enfrentou já foi deputada, vereadora, deputada federal, enfrentou 2 eleições, foi para o segundo turno nas 2, disputou bem, sempre defendeu, né, o seu lado, o ex-presidente, o atual presidente Lula, né, e foi muito leal e fiel, né? Então ela tem condição, tem competência e tem posicionamento político. Mas eu acho que tem travas partidárias ali, alguns resquícios relativos à saída dela do Partido dos Trabalhadores que poderiam estar colocando um empecilho nesse ingresso dela dentro do governo federal? Veja, Karen, eu acredito que aquela questão das negociações... Veja, se você perguntar ao PT, se você perguntar ao PMDB, se você perguntar ao PDT, quem eles querem que coloque no governo, se é Marília ou se é alguém deles, óbvio que eles vão sempre querer um deles, né, para fortalecer o partido deles. Então, Marília hoje está num partido que não é tão grande nacionalmente. Mas André de Paula é ministro, né? E justamente por uma condição do partido. Foi senador da legenda dela. E justamente por uma condição do partido, né? O PSD é um partido grande, o PSD é um partido relevante nacionalmente, tem muitos senadores, muitos deputados, então tem mais força para pleitear. A gente sabe que nessas negociações, né, a força dos partidos tem importância, porque o governo ele não elege 20%, 30% do Congresso, então ele precisa de outros partidos para poder aprovar matérias. Então, o que a gente chama aqui, né, é de um governo de coalizão, ou seja, você elege um partido, mas tantos outros são agregados àquele partido para dar sustentabilidade, para dar governança àquele governo. Então, quanto maior o partido, mais relevância e mais força para indicar espaços, para cobrar espaços, aquele partido tem, né? Então, a situação do PSD é essa, a situação do MDB é essa, a situação do União Brasil é essa, do Republicanos é essa, né? Mas a gente tem esperança que Marília possa assumir algum espaço no governo federal para contribuir não só com o Brasil, mas sobretudo com Pernambuco, né? Pernambuco que tem sido muito prestigiado no governo Lula, graças a Deus. Acho que é o estado que mais tem números de ministérios, se não for, está ali entre os que tem mais, né? Com perspectiva de aumentar esse número aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso é bom para o nosso estado, né? Isso é muito bom para Pernambuco, mostra a liderança que Pernambuco tem, né? O pioneirismo que Pernambuco tem, e a gente está muito animado de ver esses espaços aumentando cada vez mais, inclusive com espaço para a nossa amiga Marília. Ver, né, as sinalizações do governo federal ao Centrão, né, tendo ainda essa expectativa da indicação de Marília, que sempre foi uma aliada de primeira hora, que sempre assumiu a defesa, né, de Lula, inclusive dentro, quando ainda era do PSB, ou seja, tem uma história toda nisso. Não dá uma angústia, um sentimento de ingratidão no que diz respeito a esse contexto? Veja, Karine, a gente tem que ver quem está sendo indicado também, né? Por exemplo, especula-se que vai agora para o
o Ministério do Esporte, Silvio Costa Filho. Né? Silvio Costa Filho é do Centrão, ele é do Republicanos, inclusive de um partido que foi aliado ao Bolsonaro na eleição. Mas Silvio Costa Filho, aquela pessoa, né, que é o meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito, né, sempre defendeu Lula. Né, sempre o pai dele. Né, o pai dele talvez tenha sido um dos maiores defensores, Silvio Costa, na época deputado federal, tenha sido um dos maiores defensores do governo Dilma e dos governos de Lula. Então, veja, é um centrão, mas é um centrão que está hoje, vamos dizer assim, alinhado com o governo. Mas é como eu lhe disse, isso é prerrogativa do presidente. Né? Marília, pelo menos, esteve comigo aqui semana passada, a gente esteve em Petrolina, foi a Santa Maria da Boa Vista para a Serenata, não demonstrou nenhum sentimento de ingratidão, né? Disse que está pronta, preparada e querendo, como diz o povo, pronta para qualquer espaço que lhe for atribuída para que ela possa contribuir. Né? Enquanto isso, ela está rodando o Estado, mostrando o que ela pensa, tanto do governo federal como do governo estadual. Né? Mas eu acho que a política é assim que funciona. Né? Existem espaços e Raquel também não nomeou todos os que apoiaram ela. Né? O governo tem limitações, né? E a pessoa tem que escolher as pessoas que ela quer, que acha que vai dar condições de trabalhar. Né? Mas eu tenho certeza que daqui para frente a gente ainda vai ver algum espaço de relevância para que Marília possa contribuir com o Brasil e com Pernambuco. Como é que estão as conversas dentro do campo da oposição? A possibilidade de união? Com quais grupos políticos, pensando em 2024 aqui em Petrolina? Veja, né? A gente sempre teve um relacionamento muito bom com todo mundo. Né? Inclusive, o próprio Guilherme foi vice do meu pai, né? Na época, doutor Oswaldo, a gente tem uma relação histórica que todo mundo conhece. Né? Odaci, a gente também sempre teve conversa aberta. Enfim, todos os nomes da oposição, a gente sempre teve um diálogo aberto, franco, direto. Né? Claro que agora todo mundo está preocupado em montar seu caminho para que aí sim possa começar essa construção, mas todos estão, né, conversando, porque Marco Maciel dizia, né, que entre tantas coisas que nos separam, há de existir alguma que a gente possa conversar e é por ela que devemos caminhar. Né? E o que une a oposição hoje é entender que o projeto que aí está não funciona mais para Petrolina e que a gente quer apresentar um novo caminho para a nossa cidade. Então esse é o mote que une as oposições. Como se dará isso? Quais serão os nomes? Quem vai estar na cabeça? Quantas candidaturas serão? Isso o tempo vai dizer. A gente ainda, apesar de estar perto, ainda também está longe da eleição. Né? Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz que quanto mais estrelas no céu, mais iluminado é o caminho. E eu sempre gostei de eleições competitivas, eu sempre gostei de eleições com debate eleitoral, eu sempre gostei de eleições que a gente pudesse discutir a nossa cidade. Quanto mais gente a gente puder discutir na nossa cidade, apresentando propostas, apresentando soluções, melhor. Né? Então, eu espero acredito que Petrolina terá a eleição mais competitiva da sua história no próximo ano, né? Que a gente terá a chance real de poder rediscutir o momento que a cidade vive. Né? Acredito que, diferente das últimas eleições, o prefeito terá a obrigação de participar dos debates, de discutir Petrolina, de sentar na cadeira, ouvir as críticas e tentar mostrar as soluções que ainda não conseguiu apresentar. Né? E eu tenho certeza que a oposição terá grandes nomes para apresentar, para conduzir esse processo também, para que o povo de Petrolina possa tomar a melhor decisão, para que o povo de Petrolina possa escolher melhor quem vai conduzir e liderar Petrolina nos próximos anos. Lucas Ramos, ele apoiou, né, a sua candidatura em 2020 e agora a gente, acompanhando as movimentações, percebe, né, mais uma vez ele com o nome posto entre as pré-candidaturas à Prefeitura de Petrolina. Alguma conversa, como é que está esse cenário, gente inclusive, né, espalhando rumores nos bastidores que o senhor poderia compor, não encabeçando uma chapa, enfim, como é que está essa situação e o seu pensamento acerca, inclusive, né, desses acordos para se firmar e consolidar uma majoritária? Karine, Lucas foi deputado estadual, meu pai apoiou ele, ajudou a se eleger nas eleições, né, ele retribuiu essa ajuda que meu pai deu ele lá atrás, nos apoiando em 2020. Né? Em 2022, nós não caminhamos juntos por outras questões, mas Lucas é um nome de relevância na política de Petrolina. Né? O pai dele tem uma história também aqui na nossa cidade. Ele foi deputado estadual, hoje é deputado federal, eleito também com os votos expressivos em Petrolina e tem todas as condições de postular uma candidatura a prefeito.
né? Não sei se será, se não será, como é que está essa questão. Existe uma questão partidária, que é uma questão interna dele, e ele vai ter que resolver, né? Mas, como eu lhe disse, a gente está conversando, né? Tanto com o Lucas, como com o Guilherme, quanto, né? com os outros players da oposição, não ainda em negociação de acordo, né? Hoje a gente está conversando sobre os problemas de Petrolina, sobre o que é que Petrolina está precisando, sobre qual tipo de líder Petrolina precisa, né? Qual é o tipo de liderança que Petrolina precisa. Hoje a gente não tem um líder à frente da prefeitura, né? E isso tem feito falta à cidade. E a gente tem tido essas conversas no sentido de buscar entender qual o melhor projeto para a cidade, né? Como eu disse, qual será esse projeto, quem estará à frente, qual será a cabeça, com quem, né, serão feitas composições, se serão feitas essas composições, isso é algo que a gente vai deixar mais para frente. Mas as conversas acontecem no sentido de entender o que é que o povo de Petrolina quer, precisa e espera. O senhor falou que não tem uma liderança à frente da prefeitura. A gente já tem mais de um ano da gestão Simão Durando. O senhor não reconhece uma marca do gestor aqui no município? Qual? Não tem? Qual? Não tem nenhuma. Qual? Uma boa pergunta aí, né? Qual? Veja, Esse tempo todo, o Simão Durando Petrolina, deixou uma marca. Petrolina é o que é, né? Porque, historicamente, sempre teve prefeitos líderes, que lideravam essa cidade. Né? Foi assim com o Fernando, foi assim com o Odaci, foi assim com o Júlio, foi assim com o Guilherme, foi assim com o próprio Miguel. Né? Hoje, infelizmente, Petrolina não tem um líder. Petrolina tem um liderado. Liderado? Um liderado. Se você olhar... Veja. É a autoridade, né? Você olhando a estrutura administrativa municipal, é a autoridade máxima desse Se você olhar as fotos de programas relevantes, sempre tem alguém aqui, ó. Um papagaiozinho aqui do lado. Sempre tem alguém. Ou é Miguel, ou é Fernando, ou é Fernandinho. Sempre tem alguém conduzindo aquela reunião. Né? Então, eu acho que Petrolina, ela não precisa de um liderado. Petrolina precisa de um líder que possa resolver as questões urgentes da nossa cidade sem precisar ligar para ninguém. Sem precisar, né, no momento de emergência, no momento de precisão, ela poder tomar a decisão por si. Né? Porque Petrolina sempre foi assim. Petrolina é uma cidade grande. Né? Hoje nós somos a terceira maior cidade de Pernambuco. Petrolina não pode ter um governante que foi colocado lá para ser governado. Ele já foi colocado para ser governado? Você tem alguma dúvida? Eu tenho. Você tem alguma dúvida, né? Tenho. De qual? De quê? De que realmente ele não seja o gestor de fato, que ele não tem essa atuação, não? Faça o seguinte, dê uma voltinha na rua. Sim. Pergunte às pessoas, pergunte aos comerciantes, Sim, pergunte aos grandes empresários da nossa cidade que precisaram de alguma demanda junto à prefeitura. Pergunte quem tomou a decisão. Então não é o próprio prefeito Simão Durando que tem tomado essa Isso é o que a gente escuta em todos os lugares, isso é o que dá a impressão. Né? Isso é o que aparenta. Petrolina tem um governante hoje, como eu disse, que foi colocado para ser governado e que infelizmente acabou desgovernando as coisas, porque falta liderança. Né? Falta liderança à sua equipe, falta liderança aos rumos da cidade, falta pulso para conduzir o que precisa conduzir. E veja, isso reflete diretamente no que a gente está vendo. Antes de eu chegar aqui, você deve ter recebido 2 ou 3 ligações de famílias que estão reclamando da farda. Tivemos hoje. Da farda, né? A gente tá em julho, né? Mês 7. Mês 7. Ainda estão se falando de farda. De fardamento. Eu fiz uma crítica tem 2 meses a isso. A secretária de Educação foi lá no meu Instagram dizer que não sei o quê. Não resolveu até agora, né? Não resolveu até agora. Falta liderança. Falta alguém para dizer, ei, que danada é que tá acontecendo aqui? Não admito. Vamos entregar esse fardamento no tempo certo. A prefeitura está pagando. Na sua opinião, então, qual seria a prioridade do gestor Simão Durando se não há esse choque de gestão como você está apontando aqui agora? Veja, né? Simão está fazendo o que estava previsto para fazer. Né? Hoje a gente tem dificuldade na educação, como a gente está vendo. Hoje a gente tem dificuldade na saúde, como a gente também está vendo. Né? Reclamações e reclamações todos os dias. Hoje a gente tem dificuldade até na mobilidade. Hoje a gente tem dificuldade em todos os setores da cidade. Né? O que Simão tem feito é o beabá que se tem que fazer com estrutura do tamanho de Petrolina. Né? Veja, eu não estou dizendo que Simão não está fazendo nada. Né? Petrolina é uma cidade grande, com muitos recursos, com muito dinheiro. Né? Ele não fazer nada é uma incompetência absurda. Não estou dizendo isso. Eu estou lhe dizendo que Petrolina precisa de um líder para poder pensar a cidade, para poder entender o que é prioridade,
para poder entender o que é preciso fazer com urgência, para poder dar um freio de arrumação e dizer assim, ei, rapaz, não é possível que no mês 7 a gente ainda tenha problema de farda. Para que possa chegar assim no posto de saúde lá, que está faltando lá no Terreiro do Sul, por exemplo, de pirona, né? E chegar assim, rapaz, isso aqui é inadmissível. A gente precisa dar um freio de arrumação nisso. É isso que um líder precisa fazer. Não é só tocar o barco. O prefeito, Oswaldo Coelho dizia que o prefeito ele não é só para tocar o barco, ele é feito para pensar, para chamar o feito à ordem, para entender qual é a urgência da população e para fazer o que precisa ser feito, para liderar a cidade. É isso que precisa no prefeito na nossa cidade e é isso que, infelizmente, nem eu, nem a maior parte da população de Petrolina está vendo no atual gestor. Estamos aqui com o Jamerson Corrêa também, que quer fazer um questionamento aqui a Julinho, lá do Antônio Cassimiro, né? Jamerson, bom dia. Bom dia, né? Bom dia, do nosso filho, mais popularmente, Julinho. Eu queria falar um pouco da política local, né, e discordar. Não tenho procuração para defender Simão Durando nem Julinho, mas eu discordo em relação, como você fala, esse transtorno que os viadutos estão causando. É verdade, precisa ter mais estudo, mas toda obra estruturadora, Julinho, ela causa transtorno. Eu me recordo que há uns 10 anos atrás, quando construíram um viaduto de grande porte lá na minha cidade, Olinda, embora eu sou um petrolense, eu tenho 37 anos que moro aqui, ele causou um dos maiores transtornos, que era justamente aquele acesso que dá para Presidente Kennedy e a PE15. Inclusive, quando ele já estava quase pronto, o Ministério Público embargou porque ele estava atingindo justamente a visibilidade da cidade alta. Então, o Petrolina não é diferente. Esses viadutos eles vão sim causar transtorno. Então, eu discordo, mas eu vou aceitar a sua opinião, é a sua opinião, entendeu? Mas eu estou falando a respeito do Nova Semente. Vamos falar do Nova Semente. Eu vi um embate seu com a secretária quando ela disse que o senhor era menino. Olha, o menino cresceu, o menino já vai ser pai. Né? Então, a respeito do Nova Semente, eu acompanhei o primeiro mandato do seu pai, tive que ir para Recife cuidar da minha mãe, e vi justamente essa implantação do Nova Semente quando ele trouxe para Petrolina. Né? Precisou de ajuste, precisou. Mas continua ainda aquele vício. Quer dizer, o governo municipal demitiu mais de 700 cimenteiras, que a gente chama de cimenteiras, educadoras, no ano de 2020. Até hoje, dizendo que era para moralizar, que ia fazer justamente o seletivo. Fez seletivo. Os contratos estão encerrando agora em agosto. E a secretária de Educação já esticou esse contrato para dezembro e janeiro de 2024. Quer dizer, essas pessoas, essas cimenteiras que estão aguardando, que estão demitidas, estão no aguardo. Está entendendo, Júlio? E, inclusive, falei até em relação ao Sindicato, quando teve aí, essa semana, queria até questionar ele, quando estão criando justamente o sindicato para professores. Poxa, o Sol Nação para todos. Quer dizer, não estou dizendo que o sindicato de professores vai resolver, mas quando demitiram essas 700 cimenteiras, eu provoquei a Comissão de Educação, eu provoquei o Sintec e provoquei o Sindicato. E ninguém deu a resposta. Então, era esse meu questionamento que eu lhe falei, Julinho. E também, só para concluir, né, o senhor não faz mais parte do grupo, que é o grupo que sim, que é de Oswaldo Coelho, Guilherme Coelho, o seu pai. Como é que fica justamente a situação? Abandonou? Porque eu vejo o senhor falando tanto aí em Marília, será que o senhor continua com Marília e deixa de Guilherme, deixa o doutor Oswaldo, o legado do doutor Oswaldo? É esse meu esclarecimento, Guilherme. Muito obrigado, um bom dia. Ok, Jamerson, muito obrigado. Jamerson, amigo, muito obrigado por sua intervenção, muito obrigado por sua pergunta, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Vou falar por partes, tá? Você fez aí três apontamentos. Sobre o primeiro, sobre a questão que a obra causa transtorno, isso eu concordo 100%. E a gente nunca reclamou, nem vai reclamar de transtorno causado por obras. Né? A gente sabe que mudanças impactam e causam transtorno até elas serem efetivadas. Né? E isso não tem problema nenhum. Né? A questão que a gente está trazendo é de uma obra que já está pronta. Ou seja, foi feita a obra, já causou o transtorno da obra. Né? A obra foi concluída, foi inaugurada, foi entregue, mas a resolução, né, a solução que essa obra deu foi ruim, né? Ou seja, está tendo gargalos, está tendo incômodos, está tendo engarrafamentos, que agora, depois da obra pronta, a gente vai precisar gastar dinheiro público de novo para fazer uma nova intervenção, para mexer lá de novo,
para poder resolver esse problema. Então, o problema que a gente está citando aqui não é da obra em si, o problema é da obra sem planejamento, porque aí quando a obra não tem planejamento, não tem projeto, aí depois de um tempo ela dá errado e a gente tem que gastar dinheiro público de novo, que poderia estar sendo investido em outra coisa, para poder corrigir esse erro. Esse é o primeiro ponto. Sobre o Nova Semente, eu acho que você falou tudo que precisava ser dito. Eu realmente não considero hoje que exista mais o Nova Semente, e eles mantêm alguns nomes ali para dizer que não acabaram com o programa, mas a verdade é que acabaram, né? O conceito do Nova Semente, a ideia por trás desse programa que foi reconhecido no mundo todo, inclusive, que hoje é case de sucesso em Harvard, inclusive, hoje infelizmente não existe mais na nossa cidade, né? Inclusive a educação de Petrolina como um todo mostra isso. A gente tem infelizmente estagnado, né, nos nossos avanços que vinham constantemente. E sobre a questão do grupo, veja, Jamerson, eu sou amigo de Marília, votei com ela na eleição, né? Eu estou no mesmo lugar que eu sempre tive, né? Em oposição ao grupo que está aí. Guilherme teve um momento que entrou, mas agora, né, mais uma vez entendeu qual é o seu lado, o seu papel, e entendeu que a situação, que ele deu uma chance ainda, né? Guilherme deu uma chance ao atual governo, mas o governo não mostrou a que veio, não mostrou a que serve, né? E hoje ele mais uma vez também está na oposição. Então nós estamos juntos na oposição. Eu, meu amigo Guilherme Coelho, meu amigo Odaci, enfim, todos os nomes da oposição, estamos juntos na oposição, né? Inclusive, antes de você entrar aqui, já tinha citado Oswaldo, acho que umas 2 ou 3 vezes, porque foi um grande líder da nossa trajetória política, uma grande referência e inspiração pessoal para mim, né? E a gente segue tocando a nossa trajetória política pautada nesses mesmos princípios, né? Pautado nesse mesmo caminho de respeito ao dinheiro público, de cuidar das pessoas, de cuidar de gente, que foi o que sempre Oswaldo defendeu, é o que o Guilherme tem defendido e é o que a gente defende. Pedro Elias, aqui do Terras do Sul, quer fazer um questionamento também, né? Pois não, Pedro. Bom dia. Pedro Elias. Bom dia, Julinho. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de fazer um questionamento sobre a questão do dinheiro público, né? Porque eu vejo essa gestão, eu também estou nesse campo da oposição, uma oposição que quer o melhor para Petrolina, que quer o melhor para todos os moradores de Petrolina, não só para uma parte. A gente vê que a cidade de Petrolina, um lado, você vê todos os dias limpeza na rua, trabalhadores cuidando, se rachar, eles ajeitam, se rachar no começo, eles quebram, como a pista de ciclista, como a Avenida Cardoso de Sá, e a gente vê que botaram até uma barreira ali naquela 7 de setembro que não passa muita coisa para os outros lados, e quando vem é de má qualidade, como aquela Avenida do São Jorge, como essa avenida que fizeram aqui no José Maria, no Casimiro, todas as avenidas de má qualidade, sem esse olhar para o ciclista, sem esse olhar para o pedestre, as avenidas da grande maioria, todas se quebrando. Essa avenida 7 de setembro, como o Julinho está falando, a respeito do semáforo, mas não é só o problema do semáforo, há o problema de passar por outro lado, o ciclista não consegue, não tem uma passarela. Não há uma dificuldade dos ciclistas passar naquela avenida. Então, foi uma avenida completamente errada. Um gasto desnecessário. Eu estive lá também fazendo vários vídeos. Quebraram uma avenida boa para fazer essa bagaceira que está aí. Porque não serve. Porque eu poderia muito bem ter olhado para a avenida perimetral, botar os caminhões tudo para passar por lá, pela cidade, por fora da cidade, e nós aqui ter acesso aos bairros, como tinha acesso aos bairros. Hoje vários bairros reclamam porque não tem esse acesso, não tem um ciclista andando naquela avenida, o pedestre que andar também corre um grande risco de perder sua vida. Então a gente vê, um gasto de dinheiro público desnecessário. A gente vê as pistas de ciclista também, agora recentemente, em poucos lugares rachados, quebraram todinha para fazer novamente, enquanto nós temos aqui José Maria, Santa Luzia, Terra do Sul, muitos bairros, mais de 30 anos não tem esse olhar. Então é isso que a gente está fazendo. Eu pedi a Julinho para a gente se organizar, a oposição de Petrolina, sentar, debater sobre a cidade, né?
e unir mais essa oposição para que a gente possa trazer a melhoria que Petrolina tanto merece. Ok, Obrigado. Pedro. Muito obrigada também pela participação. Pois é. Pedro, meu amigo, um abraço para você, para sua família. Sempre muito bom conversar contigo. Você que é um grande defensor da periferia da nossa cidade. E isso a gente vem dizendo há muitos anos, né, Pedro? Meu pai lá atrás dizia que existiam duas Petrolinas, a da 7 de setembro para dentro e a da 7 de setembro para fora. Continua. Depois que passaram o muro, aí é que isso ficou mais evidente ainda, né? Infelizmente, nos últimos 6 anos, a gente vê que a maior parte dos investimentos vão da 7 de setembro para dentro, né? Enquanto a 7 de setembro para fora continua abandonada, continua esquecida, né? O ex-prefeito Júlio Lócio ainda levou AME, levou quadra, levou Clube do Bairro, enfim, trouxe desenvolvimento para essa região, mas ainda faltava muito, né? E a gente precisava que esses investimentos, a maior parte desses investimentos, continuassem chegando da 7 de setembro para fora. Porque, veja, eu digo isso sempre, já disse isso aqui algumas vezes e vou repetir agora. O papel do político, né, é decidir para onde o dinheiro vai, para onde vai mais dinheiro e para onde o dinheiro vai primeiro, né? E eu penso, na minha cabeça, talvez não seja assim a cabeça do prefeito, paciência, tenho que respeitar. Mas na minha cabeça, tem que ir mais para onde tem menos. Tem que ir primeiro para onde não tem, né? Na minha cabeça é assim. Então, a gente precisa ter a orla bem cuidada, a gente precisa ter o centro bem cuidado, mas a gente precisa também ter o Zé Maria, o Terras do Sul, Dom Avelar, o São Jorge, São Joaquim, a Vila Eulália, bem cuidada também, né? Porque as pessoas vivem ali, as pessoas moram ali. A situação dos projetos, né, é um negócio de... a gente não consegue entender, né? Petrolina é o que é por conta dos projetos, por conta daquele povo trabalhador, e aquele povo agora, graças a Deus, a intervenção e a cobrança de Guilherme, a governadora está retomando as obras das estradas dos projetos, mas os projetos sofrem com a falta de saúde, com a falta de educação, com a falta do básico ali, né? São verdadeiras cidades ali que são simplesmente largadas, abandonadas pelo poder público, né? Isso a gente não pode entender e aceitar, né? E eu espero muito que o governo, a gente tem ainda 1 ano e meio de governo, então ele tem muito o que fazer, o que mostrar, possa abrir os olhos para a periferia da nossa cidade, para as áreas mais pobres da nossa cidade, mas que, sobretudo, né, a oposição possa encontrar um denominador comum para que a gente possa realmente apresentar um projeto que atenda aos anseios de Petrolina, para que a gente possa inaugurar um novo momento na nossa cidade a partir de 2025. Estamos aqui hoje conversando com o advogado, ex-candidato aqui a prefeito de Petrolina, Júlio Lócio Filho, e estou na linha também aqui com o Antônio Marques e o Antônio Aurélio, né? Querem fazer aqui questionamentos lá do bairro Vale Dourado, né? Antônio Marques, bom dia. Oi, Zéia, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, querido, fica à vontade. Bom dia aí a toda a equipe da Nossa Voz, bom dia a Júlio. Eu percebo, Julinho, que a nossa oposição de Petrolina precisa se encontrar mais, precisa conversar mais. Eu, particularmente, vejo um distanciamento muito grande e isso me traz uma preocupação. Eu acredito que as grandes conquistas, as grandes vitórias, a gente alcança quando há união e companheirismo. Então, a minha expectativa é que você, Guilherme, Daci, Lucas e todo o grupo de oposição dessa cidade possa se unir, escolher 1 ou 2 nomes bons que possa tirar o prefeito Simão da prefeitura, porque, infelizmente, eu tenho andado bastante. É uma verdadeira vergonha. A começar dos serviços básicos, no tocante à limpeza. Aqui no meu bairro mesmo, os pés de árvore estão arrastando no chão. Uma situação delicada. Eu ando no interior, as pessoas doentes, são quase 500 mulheres precisando de cirurgia, de esterectomia. Aí você vai para o básico, o dentista, uma consulta, é uma dificuldade. A gente teve o caso até daquela senhora que veio a óbito. Então, ontem eu recebi uma mensagem aqui de uma senhora que é pai de aluno de 7ª série, pedindo ajuda. O que é que a gente vai fazer? Meu filho, a escola não deu livros. Então, a gente vê, né? Eu acho que você deve ter sentido falta disso. Nos 2 mandatos de Júlio Lócio, os microfones dessa rádio, ninguém poderia ligar. Tanta liderança, tanta presidente de bairro se colocando como os verdadeiros defensores do povo. E por que no governo de Guilherme e de Simão esse povo sumiu? O que é que está acontecendo, Júlio? Você sabe me informar que mágica milagrosa foi essa, que essas lideranças que falavam com o peito cheio sumiu? Petrolina precisa de verdadeiros defensores do povo. E a minha expectativa é que essa oposição faça um pacto verdadeiro
em defesa da nossa cidade e acabar com esse oba-oba, que quem anda na cidade vê que não é o que estão falando na rede social. Então a gente precisa de gestor público que olhe para as pessoas. O povo de nossa cidade estão sofrendo. O desemprego está aí. Ah, Antônio, mas está fazendo obra. Quem está fazendo obra é as máquinas, meu povo. Cadê o emprego para o povo? Então vamos abrir os nossos olhos e levantar a nossa cabeça. Até a própria imprensa. A imprensa precisa andar mais nos bairros, mostrar para a cidade, mostrar para o povo a verdadeira Petrolina. Então um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Ok, meu querido. Muito obrigado, Antônio. Rapidinho aqui o gordo, Antônio Aurélio também, lá do Mandacaru, né? Pois não, Aurélio, bom dia. Bom dia, Né? Bom dia, Karine, Yara e Júlio, nosso filho. Eu só tenho duas perguntas a fazer ao advogado Júlio Lócio. Julinho, você questiona a 7 de setembro. Nós sabemos que a 7 de setembro é uma BR. Por ser uma BR, era de jurisdição federal. Por ser de jurisdição federal, quem fez a reforma e ampliação dela foi o DENIT. Aonde a prefeitura tem culpa nessa projeção? Foi a prefeitura que fez o projeto? Foi a prefeitura que construiu a obra? Ou não? E outra coisa, eu pergunto ao senhor, o senhor, todos sabem, se comenta nas redes sociais, o senhor é pré-candidato a prefeito. Sou. Aí eu pergunto, Sou. o que credencia o senhor a ser candidato a prefeito de Petrolina? Qual o trabalho que o senhor tem prestado à cidade para se candidatar a pré-candidato de Petrolina? Muito obrigado e um bom dia. Ok, gordo. Muito obrigada também, né? Perguntas aí do gordo e também do Antônio Marques. Primeiro agradecer a intervenção de Antônio Marques, essa importante liderança lá do Vale Dourado, importante liderança também no meio dos vigilantes, né? Uma pessoa que também defende a sua população, o seu bairro, a sua comunidade. E ele me trouxe um lembrete, né, que reforça ainda aquilo que a gente disse sobre a questão da falta de liderança, né? Há algum tempo atrás, a gente viu uma servidora de Petrolina que foi procurar atendimento, né, num posto de saúde, né, não conseguiu atendimento e na volta para casa ela chegou a falecer. Você não viu uma mensagem do prefeito da cidade falando sobre esse assunto. Recentemente, a gente viu Dona Luzimar, que foi demitida porque dançou enquanto trabalhava no São João do Vale, numa festa pública, numa festa paga com recursos públicos, numa festa que era para ser do povo de Petrolina. E ela foi demitida porque estava dançando ali, né, enquanto fazia o seu trabalho. Não estava sem trabalhar, não estava tomando cachaça, não. Estava só dançando e fazendo o seu trabalho de limpeza. E ela foi demitida. E você não viu uma mensagem, uma fala do prefeito da nossa cidade sobre isso. Isso rodou o mundo todo, né? Dona Luzimar vai para Copacabana agora, lá para o aniversário de Alok. E o prefeito da nossa cidade não fez um gesto de dizer que a atitude da empresa que demitiu estava errada. É isso que eu chamo de falta de liderança. Não tem coragem de se indispor com a empresa que faz o São João para criticar e dizer, isso aqui que vocês fizeram está errado. Não se pode fazer isso com o ser humano. É isso que eu chamo de falta de liderança, né? Então, acho que Antônio Marcos está correto nas suas colocações. A oposição realmente precisa se alinhar ainda mais e espero muito, né, da nossa parte. A gente está à disposição para construir esse processo junto a todos os nomes que compõem a oposição de Petrolina, porque, como disse, a gente tem um objetivo em comum, que é apresentar um projeto melhor do que está aí. Sobre a questão que o Gordo trouxe, são questões muito importantes. Eu agradeço demais a sua intervenção, Gordo. Grande e importante liderança também lá do Mandacaru. Ele perguntou primeiro sobre a questão da obra, se não é do governo federal. Veja, Gordo, se eu sou prefeito de uma cidade e eu não consigo opinar, e eu não consigo ter acesso ao projeto e dizer se está certo ou errado de uma obra do governo federal, eu não vale de nada. Porque quer dizer que o governo federal vai vir aqui na minha cidade, que eu sou prefeito, vai fazer uma obra daquele tamanho e não vai dizer, ei, prefeito, tá aqui a obra, você acha que pode melhorar alguma coisa, você acha que tem alguma coisa para fazer, e aí, Gordo, você que está mais perto do pessoal, diga eles que eles precisam escolher, porque não dá para quando a obra sai
eles irem lá tirar foto, mesmo sem ter colocado R$1, eles irem lá tirar foto, falar de força política, mas quando a obra dá errado, dizer que é do governo federal, quem faz é o DENIT, e a prefeitura não tem nada a ver. Tem que escolher. Ou assume, no bom e no ruim, ou, não, tudo bem, realmente a culpa é do DENIT, e eu, prefeito, não tenho a liderança nem de chegar lá e opinar para dizer qual é o melhor projeto para a minha cidade. Tem que escolher qual o caminho a tomar. Sobre a questão de ser credenciado ou não, Gordo, isso que vai dizer a população de Petrolina, né? Eu já fui candidato a prefeito, né? Agora a gente tem um trabalho de oposição que é conhecido, não é de hoje que eu estou aqui, por exemplo, nos meios de comunicação, defendendo aquilo que eu acredito na nossa cidade. Acho, inclusive, né, que mesmo sem ter assumido mandato nenhum, né, já tinha feito mais por Petrolina do que Simão fez quando assumiu a prefeitura. Quem era Simão antes de ser prefeito? Quem era Simão Durando antes de ser prefeito? O que era que ele tinha feito? Antes de ser vice, antes de ter sido candidato, né? Quem era Simão Durando antes de ser prefeito? Né? Então, veja, acho que esse não é o ponto. Eu acho que o ponto é quem está mais preparado, quem tem mais vontade e quem está com vontade de mudar a Petrolina, de transformar a Petrolina. Veja, né? Hoje eu estou muito focado em ser pai. Né? Esse é meu objetivo principal. Eu estou vivendo um momento mais especial da minha vida. Mas não impede. Né? E eu estou muito focado nisso. Não impede um projeto desse. Não impede. Eu acho que nas últimas eleições que já passaram, eu acho que eu já mostrei que eu estou pronto, que eu estou preparado, né? Que a gente entende os problemas da cidade, entende os caminhos que a gente pode apresentar, mas não tem só eu de nome. Né? Isso aqui, a gente tem que entender que eleição... Você abriria mão em prol de qual candidatura nesse bloco da oposição? Veja, né? Não é abrir mão. Né? A gente não pode abrir mão de algo que a gente não tem. Né? Como eu disse, isso é uma construção. Eu quero uma Petrolina melhor, eu quero uma Petrolina mais justa, uma Petrolina menos desigual. Tá sim, né? Você tem o ex-prefeito Júlio Lócio, né? Que... Ele pode também vir a ser o candidato? Por que não? Hoje eu vejo meu pai mais animado do que eu vi há alguns tempos atrás, né? Porque ele também recebe diariamente, né, pessoas que foram alunos do Nova Semente, isso empolga e emociona ele. Ele recebe depoimentos de mães que tiveram alunos do Nova Semente e que tem hoje, que relatam a ele a diferença. Ele recebe depoimentos de pessoas que antes tinham atendimento decente nas AMES e hoje não tem mais. Né? Ele recebe depoimentos de pessoas que o irmão conseguiu uma casa no programa habitacional na época dele e que hoje não tem mais, enfim. Né? Então, hoje eu vejo ele com muita empolgação também, e por que não? Né? É um nome importante na discussão de Petrolina, uma pessoa que já foi prefeito, que já deu sua contribuição, mas que ainda é muito novo e pode dar ainda mais. Né? Então você tem o próprio Guilherme Coelho, que também já foi prefeito, já foi vice-prefeito, já foi deputado federal e também pode dar uma importante contribuição. Você tem Odaci, você tem Lucas, enfim. Veja, eu não tenho vaidade nenhuma, né, de dizer, porque eu vou ser o candidato, porque eu vou liderar esse processo. Não, eu vou estar nesse processo, eu vou ajudar a Petrolina. Em que posição eu vou jogar ainda, eu não sei. Tô igual a Marta ali, né? Que ela vai estar na Copa, ela vai estar. Se ela vai estar jogando ainda, se ela vai ser titular, né? Quem vai decidir lá é a técnica, e quem vai decidir aqui é a conjuntura local, né? Mas a gente está pronto, preparado e com muita esperança de que a gente possa, como oposição, né, como cidade, apresentar um projeto para o nosso povo que possa realmente atender as expectativas e os anseios dessa gente que é exigente. O povo de Petrolina é exigente. E não só é exigente, é urgente. Tem questões que não dão mais para esperar. E a gente precisa de um freio de arrumação e de um líder que possa realmente conduzir nossa cidade para o futuro. Pedro Caldas e Douglas aqui na linha. Pedrinho, bem-vindo. Dá com saudade de você. Pois não, Pedrinho, bom dia. Bom dia, Néa. Bom dia, ouvintes do programa Nossa Voz. Bom dia ao pré-candidato aí, né, que eu acho que ele está se colocando como pré-candidato a prefeito de Petrolina. Eu quero apenas dizer a Júlio, nosso filho, do respeito que a gente tem com o pai dele, que foi prefeito dessa cidade, que colocou seu tijolinho, contribuiu com o desenvolvimento da nossa cidade. Petrolina sabe do trabalho que foi feito de todos os prefeitos que por aqui passaram e que não é diferente com o prefeito Simão Durando, e acho até que o jovem Júlio Lócio Filho tem sido deselegante com a pessoa do prefeito Simão, com a pessoa do cidadão Simão Amorim Durando, com o pai de família Simão Durando, porque ele é uma liderança hoje do município, ele é o nosso prefeito dos que votaram em Miguel e dos que não votaram, porque
Simão era Miguel, Simão é chapa, é vice de Miguel, e pelo projeto político do ex-prefeito Miguel Coelho, ele precisou assumir o município e está tocando muito bem a nossa cidade, tendo em vista, Júlio, que eu acho que pelo fato de você não viver em Petrolina, e aí você residir em outra, talvez na capital, não sei, Brasília, por aqui a gente pouco lhe vê, mas eu desafio a qualquer momento, a gente pode sentar para tomar um café, a gente pode ir em NEA para intermediar a conversa e a gente colocar na balança quem mais fez na periferia de Petrolina, e aí pegando como base a 7 de setembro para fora, como vocês costumam dizer. Pegue as obras do ex-prefeito Júlio Lócio e pegue as obras do grupo Miguel Coelho e da gestão Simão Durando e vamos ver quem fez mais. Para você ter ideia, lá no Padre Cícero, o prefeito Júlio Lócio nada fez. A gestão atual já fez lá um CEMEI, já pavimentou ruas, já fez uma quadra poliesportiva. No do Avelar recuperou a rede de saneamento e a parte que ficou para a Compesa não foi feito até hoje, mas a gente tem brigado para que a Compesa assuma de vez a bacia do Avelar, a bacia do Antônio Casimiro, que também não foi feito na época do teu pai. A gente tem no Antônio Casimiro, em fase de conclusão, a construção de uma bela escola de tempo integral. Foi feito quadra poliesportiva, foi feito um CEMEI, foi pavimentada para mais de 12 ruas já, cerca de 12 ruas, se não me falha a memória, 12 ruas lá no Antônio Casimiro, Vila Eulália, quadra coberta no Vale do Grande Rio está sendo feito, Julinho, no Alto do Cocá, de maneira que a gente, no Terras do Sul, que o Pedro Elias insiste em dizer que é um bairro que não tem ação da prefeitura, mas ele sabe que tem, lá tem uma UBS, foi feita nessa gestão, lá tem uma quadra poliesportiva, lá está sendo feito o complexo esportivo Rei Pelé, lá já pavimentou diversas ruas, lá foi feito também o saneamento. Agora insistem em querer antecipar o processo eleitoral e dizer que a prefeitura divide a cidade da 7 de setembro para dentro, da 7 de setembro para fora. A 7 de setembro, Júlio, foi discutido inclusive com o governo do teu pai. Quem participou das reuniões foi o ex-secretário Ricardo Rocha, e a gente sugeriu, como liderança comunitária, como é que nós queríamos a entrada da Vila Eulália. O dinheiro estava lá travado, foi preciso o grupo político do senador Fernando Bezerra ir lá em Brasília e destravar. E a 7 de setembro hoje tem tido um grande benefício depois de duplicado e com os viadutos para quem mora ali na região do Vila Eulália. Acabou-se as mortes que nós tínhamos na entrada da Vila Eulália, graças à duplicação da 7 de setembro, que foi discutida entre governo federal e prefeitura. Aí se você fala que o prefeito não tem ação para discutir com o governo federal, eu queria que você visitasse o residencial Vila Verde, Vila Real. A ação que foi feita, a construção que foi feita lá, Julinho, na gestão do seu pai, fizeram de forma errada, equivocada. A qualquer momento, o residencial Vila Verde, Vila Real, ela vai ao chão. Porque hoje toda a infiltração, os esgotos que caem lá do bairro Mandacaru e do Parque Mandacaru, está caindo dentro do residencial Vila Verde, Vila Real. As paredes do muro já caíram. Okay, toda a infiltração está dentro do residencial. E eu pergunto, será que seu pai não discutiu com o governo federal que estava construindo o residencial Vila Verde, Vila Real? Claro que ele discutiu. Agora, infelizmente, isso acontece. Mas a gente teve a discussão na 7 de setembro, teve a discussão agora na Honorato Viana, teve a discussão na BR-428, entrada da cidade. Agora, Julinho, você que quer ser prefeito de Petrolina, você tem que ter um gesto de grandeza e reconhecer e respeitar o cidadão Simão Durando, que está fazendo muito pela nossa cidade. Muito. Okay, e a gente continua contribuindo e vai chegar o momento que a gente vai para os debates, vai para as ruas e a gente vai ver com a população quem é que tem os melhores projetos, quem é que realmente tem a capacidade de administrar essa cidade, porque o seu grupo já demonstrou a forma como administrou e nós estamos demonstrando com muitas obras e com muitas obras que vão vir ainda para beneficiar o povo de Petrolina. A gente vai se encontrar. E se você for candidato a vereador, nós vamos estar no embate e nós vamos estar na discussão com fé em Deus
quando a gente chegar lá na Câmara dos Vereadores. Obrigada, Pedrinho. Disponha sempre também aqui de nossa voz, Pedro. Pois não. Pedrinho, meu irmão, Pedro Caldas, eu sei, entendo a sua defesa fervorosa, você faz parte de um grupo político, né, compõe o governo e isso eu respeito, Pedrinho. Só não entendo sua falta de memória, Pedrinho. A gente se encontrou não tem tanto tempo. A gente se abraçou ali no velório do nosso amigo Juarez. Eu vivo em Petrolina, eu moro em Petrolina, eu tenho meus negócios aqui, meu filho vai nascer aqui, Pedrinho. Acho que você tá com uma falta de memória, mas tem nada não. Da próxima vez que eu lhe encontrar, eu vou lhe dar um abraço ainda mais apertado do que eu lhe dei, que é para você lembrar que eu moro aqui e vivo aqui, viu, Pedrinho? Não se preocupe, não. Sobre a questão de ser deselegante ou não com Simão, Pedrinho, nunca fui. Pelo contrário, respeito a pessoa de Simão, respeito sua família. É um cidadão de bem, uma pessoa de bem, né? Um pai de família, marido, enfim, não tenho problema nenhum pessoal com Simão. Pelo contrário, respeito muito ele, sua família, sua esposa. Sempre que tem a oportunidade de encontrá-los, faço questão de dar um abraço neles. Agora a gente não está falando da pessoa de Simão, não. A gente está falando do prefeito, né? E por todas as questões que eu disse, né, por tudo que eu pontuei, acredito, e essa é uma opinião minha, e não só minha, que ele não tem a liderança do processo administrativo da nossa cidade, infelizmente, né? Não vejo ele com a liderança desse processo. É uma opinião minha, né? Não tem nada a ver com o pessoal dele ou com o familiar dele. Acho que você se equivoca quando você fala isso. Pelo contrário, respeito muito ele, como respeito Miguel, como respeito sua família, enfim, nunca fiz críticas. E aí as meninas aqui estão de prova, nunca ataquei ninguém no pessoal, no familiar, pelo contrário, sempre fiz questão de fazer a crítica administrativa, né, do que a nossa cidade precisa, quer e espera, né, e jamais faltaria com a educação ou com a elegância, com quem quer que seja, né, eu gostando ou não da pessoa. Sobre a questão de antecipar o processo eleitoral, parece que é até um modo, sabe, né, toda vez que eu falo alguma coisa, a turma da prefeitura, né, os cargos comissionados, eles parece que tem um roteirozinho. Primeiro é tentar me descredibilizar, né, me chamando de novo, tal. Não tenho problema nenhum em ser novo, pelo contrário, queria cada dia, no lugar de ficar mais velho, ficar mais novo, né? Acho que todo mundo queria isso. Não tenho problema nenhum com isso, né? Acho que sobre eu entender ou não as coisas que eu falo, acho que eu já dei inúmeras declarações e comprovações disso, né? E falam que a gente fica querendo antecipar o processo eleitoral. E eu fico me perguntando, para o povo da prefeitura, quando é que a gente deve falar de política? Porque, veja, a gente tem eleição de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos a gente tem eleição. Aí, se eu falar 1 ano antes da eleição, eu estou antecipando o processo eleitoral. Aí, se eu falar no ano da eleição, é porque é ano da eleição, só está falando por conta disso. Quando danado é que o povo da prefeitura acha que a gente pode falar de política? Se não pode falar 1 ano antes, se não pode falar no ano da eleição, eu vou falar, é para ficar calado, é? É para não falar nada, não pode criticar o governo, não pode apontar caminhos, não pode dizer o que está errado e mostrar a solução. Veja, eu não concordo com isso, né? Eu acho que a gente precisa sempre estar atento aos problemas da cidade, porque a partir do momento que eu coloquei meu nome à disposição de Petrolina, fiquei em segundo lugar na eleição, o povo de Petrolina decidiu que eu fizesse oposição, né? Isso é uma decisão, né? Inclusive, Pedrinho, lhe faço até uma sugestão de leitura, né? Um discurso de Jabas chamado A Oposição Exercida como Direito. É um discurso histórico dele lá no Senado, que vale a leitura para entender, para que vocês da prefeitura possam entender melhor o papel da oposição, o papel da oposição responsável. Veja, a gente denunciou aquela questão das fardas, a secretária teve que responder, teve que dizer alguma coisa. A gente denunciou a questão da rotatória lá da 7 de setembro, a secretária teve que dizer alguma coisa. Infelizmente, a gente denunciou a questão lá do São João, não foi feito nada, né? Então, a gente precisa estar denunciando, estar apresentando as coisas e apontando caminhos. É isso que eu tenho procurado fazer. Sobre a questão da 7 de setembro ter iniciado no governo do meu pai, Pedrinho, isso não é verdade, você sabe disso. A verdade é que fizeram um aditivo, um armengado, num contrato de recapeamento da 7 de setembro para poder fazer a duplicação. Isso tudo aconteceu já no governo de Miguel e por isso que foi feito sem projeto. Por isso que tiveram que fazer, tiveram que quebrar, depois fazer de novo. E agora, quando terminaram de fazer, vão ter que quebrar de novo para fazer. Inclusive, essa semana não, mas mês passado estavam recapeando a 7 de setembro toda. A 7 de setembro boazinha, estavam lá recapeando de novo. Mais dinheiro jogado no mato. Então, eu sempre pauto as minhas questões, as minhas falas na verdade. Recebo inúmeras denúncias todo santo dia. Todo santo dia. Por exemplo, quando recebi a denúncia de Luzimar, não peguei o vídeo e postei não, né? Fui falar com ela primeiro. Luzimar, isso é verdade? Você pode me mandar alguma prova? Porque, veja, eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo, né? Eu não posso simplesmente chegar e dizer qualquer coisa, criticar por criticar, sem ter base, sem ter fundamento, né? Então, eu tenho muita responsabilidade. Pode perguntar a ela. Pergunte a ela se antes de publicar o vídeo, porque, veja, às vezes pegar o vídeo na hora que ele está quente,
né, e publicar, às vezes dá mais ibope, né, dá mais engajamento. Mas eu não faço isso. Eu primeiro confiro, eu primeiro vejo se aquilo é verdade, para depois fazer a publicação. Não são todas as denúncias que eu recebo que eu publico, né? Às vezes elas até são verdade, mas quando a pessoa não tem a condição de me provar, eu prefiro resguardar aquilo, buscar outros meios da gente poder trabalhar, fazer uma denúncia no Ministério Público, do que, por exemplo, né, ter que me expor a uma situação que não vai ser verdade e vai atingir a minha credibilidade. Se tem uma coisa que eu zelo muito é pela minha credibilidade, minha palavra, e por isso pauto sempre as minhas discussões na verdade, né? E aí, Pedrinho, fica muito difícil falar de liderança de Simão quando você não consegue falar de Simão sem falar de Miguel. Fica muito difícil. Você não consegue, na mesma frase, ter o nome de Simão sem ter o nome de Miguel. Né? Como é que você chama essa pessoa de líder? Não dá. Né? Por exemplo, agora mais recente, né? Simão não deve ter relação nenhuma pessoal com um rapaz chamado Edson Vieira. Você conhece Edson Vieira, né? Conhece não? Você conhece, Karine? Conhece não? Pois ele está ganhando 12 mil reais da Prefeitura de Petrolina. Edson Vieira. Edson Vieira. Fazendo o quê? Sabe o que ele é? Ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Edson Vieira. Sabe onde ele mora? Em Santa Cruz do Capibaribe. E recebe 12 Sabe o que é que ele foi? Sabe o que é que ele foi? Candidato a deputado estadual na chapa de Miguel. Sabe o que é que a mulher dele foi? A vice de Miguel. Alessandra. Agora me diga o que danado. Porque veja, você tem pessoas realmente... Agora ele tá prestando serviço Veja, à prefeitura, é isso? veja. Ele tem um cargo na prefeitura Veja, recebendo 12 mil ele tem um reais, cargo no escritório de representação que fica em Recife. Ele mora em Santa Cruz do Capibaribe. Veja, se você colocar uma pessoa lá de Recife, que possa estar trabalhando lá, atraindo investimento, não tem problema nenhum. Né? Por exemplo, e aqui eu faço um reconhecimento público, Rosarinho, que foi candidata a prefeita de Dormentes, é uma pessoa, uma liderança de Dormentes, mas está lotada na prefeitura de Petrolina, mas Rosarinho trabalha. Todo dia você vê Rosarinho aqui na TV, fazendo alguma coisa. Rosarinho trabalha. Você não pode falar um pio dela não, porque ela é de Dormentes, não. Isso não tem problema nenhum. Agora, se você entrar no Instagram aí, de Edson Vieira, que veja, eu não tenho problema nenhum com Edson. Né? Não sei como foi a gestão dele lá, não tenho problema nenhum com ele, com a Alessandra, pelo contrário. Né? Deram sua contribuição lá em Santa Cruz do Capibaribe. Agora, me diga o que danado Edson Vieira tá fazendo na Prefeitura de Petrolina. Ganhando 12 mil. 12 mil reais por mês. Tem portaria. Portaria, se quiser eu lhe mando. Se quiser eu mando e vocês publicam lá no blog. Tem problema não. Agora veja, eu não consigo entender. Não consigo entender. Né? Veja, se ele morasse no Recife, se ele estivesse lá dando contribuição, agora eu fiz questão, né? Assim que eu vi a portaria, eu fiz questão de ir no Instagram dele. Fiz questão e fui descendo, desde quando ele começou. Se ele teve em Recife 2 vezes, foi muito. E não há sequer uma menção. Uma menção. Porque veja, se você, como eu disse, se você entrar no Instagram de Rosarinho, você vê que ela trabalha na Prefeitura de Petrolina. Você vê o que ela faz, o que ela deixa de fazer, quais são as suas ações. Se você entrar no Instagram de Edson, você nem sabe, com exceção do fato dele ter vindo aqui e curtir o São João. Tô vendo aqui. Com exceção desse fato dele ter vindo aqui, curtir o São João, que foi o que ele fez, você não vê relação nenhuma com Petrolina. Por que danado um rapaz desse trabalha no governo de Simão? Aí você me diz, se foi uma decisão de Simão ou se foi de Miguel. Tá aí, com a palavra Prefeitura de Petrolina e a própria assessoria aqui do Edson Vieira também, não é, Karine Paixão? Certeza, a gente deixa o espaço aqui, inclusive, né, para entender como é que tá a questão também da nomeação, atribuições de funções, enfim, né, espaço aí aos citados exatamente para que a gente possa entender, né, e dar o direito de resposta, que é premissa, inclusive, aqui do Nossa Voz. Olha, só para fechar aqui, rapidinho, né, o Douglas, lá do Jardim Petrópolis, é a Luciana. Pois não, Douglas, vem rapidinho com a gente aqui no Jardim Petrópolis. Pois bom dia, né, bom dia a todos que fazem Nossa Voz, bom dia, Júlio, nosso filho. Júlio, nosso filho cita aí que o prefeito Simão não tem liderança, mas assim, eu vejo no prefeito Simão uma grande liderança. E a gente vê que o governo do prefeito Júlio Lócio, o pai dele, não trouxe nenhuma ação para o bairro Jardim Petrópolis, que é um bairro carente. E hoje a gente vê o Jardim Petrópolis tem ruas pavimentadas, Jardim Petrópolis tem um posto de saúde que foi instalado no governo de Miguel, junto com o Simão. A gente vê o Jardim Petrópolis com o CEMEI sendo feito, quase concluído. Então, a gente não pode falar desse governo de Simão, junto com o Miguel, que é uma construção só. Agora, assim, a respeito do governo do pai dele, a gente pode falar que ele não trouxe nada para o Jardim Petrópolis. Então, quem é que está sendo bom para a comunidade, para a Petrolina hoje, se não é o prefeito Simão? Ok, Douglas. O nosso filho, então, é assim, eu queria dizer que vocês têm que rever um pouquinho,
vê que a liderança de Simão é muito forte em Petrolina. E, com certeza, vai continuar por mais 4 anos que a gente vai botar ele de novo para ser o prefeito de novo em Petrolina. Muito obrigada, meu querido. Você vê agora essa gestão com um gasto aí em torno de R$500 bilhão em asfaltos, que a gente não vê essa qualidade toda, uma saúde com tantos problemas, uma educação que deixa muito a desejar e um São João que praticamente perdeu a nossa raiz cultural e um investimento tão alto em festa. Ao mesmo tempo, na gestão de seu pai, se fez o melhor São João da história e, ao mesmo tempo, sem tanto apoio político, ou quase nenhum, conseguiu mais de 15 mil casas, novas AMES. E por que a gente vê tanto gasto, tanto dinheiro, e não se fez tanta coisa como se deveria ser feito? A gente fica avaliando as situações e eu mesmo não consigo entender. Ok, Luciana. Muito obrigada, viu, minha querida? A gente agradece. Pois não, Júlio. Eu quero agradecer muito a participação de Douglas, né, lá do Jardim Petrópolis. Dizer que respeito a posição dele, a opinião dele, né? Cada um tem a sua. Acho que se a gente der uma volta lá no Jardim Petrópolis, depois faça isso, Karine, e pergunte o que é que as pessoas acham da gestão atual, elas vão ter uma opinião um pouco diferente. Acho, tenho essa impressão. Não é porque tem sido assim por onde ando. Mas respeito a opinião dele, não tem problema nenhum. Só discordo quando ele diz, não pode falar da gestão. Pode, eu falo e vou continuar falando. Gosto quem gostar. Luciana, do Coati, né, é uma importante liderança também, né, tá sempre atenta às questões das causas sociais, sobretudo das mulheres. Quero deixar meu abraço para você, minha querida. Né, sobre o São João, veja, minha amiga, a gente fez um esforço muito grande para colocar Petrolina, né, na rota turística do nosso país. Né? E eu fico dizendo que construir o canal é mais difícil do que fazer a água rolar, né? Fazer a água correr. E a gente, graças a Deus, construiu esse canal do São João, né? Pôde fazer a festa ser o que ela é. E ano após ano fica mais fácil fazer o São João. Porque ano após ano mais gente quer participar do São João, mais gente quer patrocinar o São João. Né? Eu só espero que o São João possa voltar a ser do povo, né? Sem currais, sem cercadinhos, né? Para que o povo possa realmente aproveitar a festa com... E não tem problema nenhum trazer Gustavo Lima, Safadão, Xande, Henrique Juliano, não tem problema nenhum, eu adoro, eu gosto também, tô sempre lá. Só que eu acho que tem que ter Aldelmário, eu acho que tem que ter Santana, eu acho que tem que ter Flávio, inclusive fazer um esforço para Flávio, o show que ele faz por ano fazer aqui, né? Então, eu acho que o São João precisa ter o tradicional, precisa ter o sertanejo, mas precisa ter o pé de serra, o São João de verdade, é bom de verdade. Ouvintes aqui, né, ainda... pedindo aqui para o Nossa Voz apurar, né? Julinho falou aqui do Edson com um salário de R$12 mil, quase o salário do cargo de um vereador em Petrolina. O que é que ele faz? Nós vamos atrás, né, Karine? Com certeza. Vamos saber, tentar descobrir aí para trazer. Só para fechar vou aqui, lhe mandar a portaria, o contra-cheque. Manda a portaria para a gente ver isso aí também. E, Julinho, fechando aqui, só um olhar no Legislativo. Como é que você analisa a atuação do presidente Aéreo e os demais pares na Câmara Municipal? Veja, né, eu sempre falei que talvez o poder mais importante que a gente tenha é o poder legislativo, porque é o poder que tem a missão, a função de fiscalizar, né, de guiar as conduções, de poder pressionar o executivo a fazer o que precisa ser feito, de votar as leis necessárias para que a gente possa realmente ver a nossa cidade se desenvolvendo. Infelizmente, o que a gente tem visto nos últimos anos é um poder subserviente ao prefeito. Né? Todo projeto que o prefeito manda, ele manda em regime de urgência urgentíssima. Todo projeto que o prefeito manda, ele manda em condição de urgência urgentíssima. Nem é urgente, ele manda lá como urgência. Aí não dá tempo das pessoas discutirem. Tem projeto que é votado sem os seus vereadores nem terem acesso direito, não conseguirem nem terminar de ler o projeto. A Câmara virou uma extensão, né, da Prefeitura? Não tenha dúvida. Né? Respeito a pessoa do presidente, sei que ele tem um lado político e já externei isso a ele, que respeito isso. Eu respeito quem tem posição política, né? Sempre respeitei. Agora, eu acho que o papel da Câmara de Vereadores
é atuar no seu devido papel, não é fazer uma extensão, um anexo da prefeitura para aprovar tudo que o prefeito manda, do jeito que o prefeito quer, sem qualquer discussão, sem qualquer debate, sem qualquer situação, né? E acho que a Câmara erra muito nisso. A gente tem uma oposição que é menor do que a situação, então tem uma voz um pouco menor lá dentro, né, mas que ainda assim faz zoada, né, e aqui quero parabenizar a bancada de oposição de Petrolina, né, que inclusive aumentou recentemente, mas dizer que a gente precisa, e aí eu chamo a atenção do povo de Petrolina para estar atento a isso, né, porque se um governo que tenha uma Câmara de Vereadores que realmente cobre o seu papel, vai ser um governo muito melhor, né, quando a gente tem todo mundo balançando a cabeça feito lagartixa, né, só dizendo sim para o prefeito, só dizendo sim para a gestão, concordando com tudo, sem haver discussão, sem haver qualquer questionamento, sem haver qualquer cobrança, o governo acha que está mil maravilhas e não está. É só você ir na nossa cidade, é só você andar na periferia da nossa cidade que você vai ver que não está, que o povo sofre com falta de educação, com falta de saúde, e a Câmara de Vereadores, infelizmente, está ali só para aumentar a cota de combustível e aprovar as coisas que o prefeito manda, infelizmente. Julinho, papo bom, mas o tempo hoje, quero agradecer aqui pela presença aqui no estúdio, volto mais vezes, tá? Minha amiga, que saudade que eu tava de estar aqui com vocês, fico muito feliz, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por vocês fazerem esse jornalismo independente, correto, responsável, sempre admirei, continuo admirando cada vez mais o trabalho de vocês e para mim é sempre uma grande honra. Agradeço a cada um e a cada um aqui da sua casa, do seu trabalho, do carro, de onde estiveram, puderam nos escutar, puderam avaliar, concordando ou não, a política é isso, né? A política é a arte da gente concordar e discordar, mas sempre com objetivo comum. Eu tenho certeza que quem gosta ou não gosta do que eu falo, que é o mesmo que eu, quer ver essa cidade cada vez melhor, e é nisso que eu estou sempre preocupado, da gente poder construir uma cidade que seja cada vez melhor, mas que seja melhor para todo mundo, em todos os lugares. Um beijo no coração, que Deus possa continuar abençoando a nossa caminhada, e quem puder colocar Júlio Neto nas suas orações para que ele nasça com saúde, eu agradeço demais. Ok, Julinho, muito obrigada mais uma vez. Eu vou aqui para o intervalo, volto já com o Davi e as últimas informações. Obrigado, meu povo. Tamo junto. Boa tempo.